Bom, eu estou tendo o prazer hoje de receber à distância, né, a nossa conexão de Los Angeles, como sempre, que a gente tem feito bastante, com um dos grandes produtores musicais do Brasil, e não só do Brasil, né, do mundo eu já posso falar. É músico, compositor, ele faz de tudo. Tudo que é ligado à música, esse cara domina perfeitamente. Daniel Figueiredo, cara, obrigado por você estar me recebendo aí nesse estúdio bonito que eu estou vendo aí. Como é que você foi parar aí em Los Angeles, rapaz? Na verdade, esse estúdio é que me trouxe para Los Angeles. Ah, É foi? muito curioso isso. Eu tinha medo de terremoto, né? Porque aqui tem um risco de ter um terremoto gigante, assim, o The Big One, que eles chamam. E dizem que está atrasado 150 anos. Então, os amigos, principalmente o Avancini, né, o diretor, falaram, você tem que mudar para Los Angeles, tem que mudar para Los Angeles. Aí eu, não, lá que é lugar de compositor, eu falei, Avancini, eu já estou velho já, não vou fazer nada em Los Angeles. Eu estou mais para aposentar do que fazer. Cheio de energia, mas assim, cara, eu não vou começar, né, imaginar que eu ia começar a fazer filmes aqui. Mas aí, cara, eu procurava a casa, procurava e não achava nenhum lugar assim legal. Ou tinha muito frio, ou era muito quente. Eu sempre quis morar nos Estados Unidos, minha esposa também. E fiquei nessa procura e já estava desgastado já de procurar casa. Aí, por ele insistir tanto, eu resolvi dar uma chance para Los Angeles. O Avancini fala tanto de Los Angeles, deixa eu ver se tem lá. De curiosidade, não custa nada. Rapaz, aqui foi umas... Se não foi a primeira, foi a segunda ou a terceira casa que eu achei. Que tinha esse estúdio, era de um compositor de trilha também. Então, assim, tanto a casa minha esposa adorou, quanto o estúdio, eu me apaixonei pelo estúdio. Então, essa casa foi o motivo de eu ter mudado para Los Angeles. Então o estúdio já estava pronto quando você chegou Tudo pronto. casa. Esse aqui é o menor, inclusive. Caramba! Tem um outro estúdio grande. Eu vi a foto. Onde eu faço os trabalhos paralelos. Onde agora está sendo gravado aqui, por exemplo, os discos do Jesus Molina, né, que é um dos maiores talentos que eu já conheci, eu acho que talvez, assim, de todos os tempos. É mesmo. Então eu consigo trabalhar aqui e ali do lado tem outros projetos rolando. Peraí, deixa eu aproveitar que você citou terremoto, porque eu tenho a minha experiência de terremoto, do Japão primeiro, de morar num lugar que é terremoto. Lá é barra pesada. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu moro em Nova York, eu sempre morei em Nova York, nunca ia muito a Los Angeles, eu fui pouquíssimas vezes nesses últimos anos. Por coincidência, no meio de 2019, você estava aí já em 2019? Sim. Estou eu sozinho em Los Angeles, antes de uma gravação que eu fui aí gravar. Estou no meu hotel sozinho, daqui a pouco começa um terremoto que, você lembra, foi o maior terremoto desde 94, que foi aquele que... Nossa! 6,9. Foi em 2019. Foi junho? Junho. Aí... foi 4 de julho, na verdade, né, eu acho. Por ali. Por aí. Aí, no dia seguinte, a gente ficou esperando, viu como é que fala? O aftershock. Eu esqueci o nome, né? Tô eu de novo sozinho no hotel, treme tudo de novo, 10 vezes mais. Você lembra disso, né? No dia seguinte. Gente do céu. 7,1. Aí ele passou o terremoto do dia anterior, do maior dos últimos 20 anos. Eu tava nos dois em Los Angeles. E qual andar que você tava? Porque isso faz total diferença. Faz, eu tava no segundo, cara, graças a Deus. Assim, era um hotel pequeno, de 3 andares, entendeu? Beverly Hills. Essa casa ela já é preparada, principalmente o estúdio, ela foi construída depois do terremoto de 94. Então ela já tem piso flutuante, tem várias coisas, então ela é bem resistente. Não vai resistir a The Big One, mas... Porra, cara, eu fiquei nessa semana aí, 2 terremotos, aí começou queimada em Malibu, aí começou não sei o que, falei, que isso? Foi muita loucura. Meus familiares ficaram muito preocupados, porque era uma coisa em cima da outra. Foi. Mas assim, as queimadas eram distantes, né? Tem um pessoal aqui que mora muito próximo da mata, é impressionante. Malibu Hills, por exemplo, o pessoal mora perto de onde pega fogo todo ano e na ribanceira onde tem na cidade que tem terremoto. Então eu não consigo entender. E algumas casas não conseguem nem ter seguro. Elas não conseguem fazer seguro. Eu achei isso muito louco. Mas as pessoas gostam, moram lá e fica lá esperando, contando com a sorte. Pior que quando aconteceu isso, teve muita gente famosa que teve que largar a casa, né? E aí o hotel que eu tava em Beverly Hills, os caras estavam me falando, cara, é sacanagem, eles estão cobrando agora 4 vezes mais caro, porque eles sabem que os famosos estão vindo para cá e não tem onde ficar. Eu falei, cara, que sacanagem, né? Deviam estar oferecendo, né, para quem perdeu a casa, né, sei lá,
um desconto. Então, não, os caras são milionários, pagam mais. É brincadeira, cara. Tem tudo. Mas de lá para cá, coincidentemente, foi legal você falar isso, que eu não tinha percebido, assim. Realmente, assim, nisso foi tenso, queimada, terremoto, não sei. Mas de lá para cá, deu uma calmada, inclusive não teve quase nenhuma queimada, né? Esse tempo... só uma pandemiazinha de leve, assim. Então, eu acho que ficaram com pena, assim, não, já estão com pandemia, deixa dar um descanso para ele. Descanso para Los Angeles, né? Agora, vem cá, recebi uma cola do meu amigo Alex Wendel lá do Vamos Com Tudo, que você até... Eu fiquei sabendo que você mandou para ele o vídeo meu lá com o Reagan e tal. Eu falei, pô, que legal isso, cara. Sim. Um abraço pro Alex. O Alex, grande amigo, né? Nossa história é muito curiosa, né? Que eu conheci assim, por causa da voz dele, na potência da voz dele, eu comecei a brincar, cara, você é locutor, como é que sei o quê? E aí ele foi se inspirando, outras pessoas já tinham falado, obviamente, com ele. E ele fez o canal lá, né? Que está indo muito bem. Agora também tem um canal de rádio. O Alex é sensacional. Não, ele fala que você que ajudou ele a fazer tudo, assim, que você foi uma peça importantíssima para ele. É bacana. Agora, não sei se a cola dele tá certa, mas eu fiquei sabendo que você era vizinho nosso aqui, cara, no Santa Lúcia, era isso mesmo? Santa Lúcia. Em frente aqui o estúdio, em frente à casa do meu pai. A gente jogava pelada ali toda hora no Santa Lúcia. Eu morei uns 10 anos ali, cara. Pô, você largou essa tranquilidade do Rio de Janeiro sem violência nenhuma para ir para Los Angeles, cara? Não entendi isso. Essa paz completa. Não, sinceramente, se não fosse o problema da violência, eu talvez tivesse ficado no Brasil. Porque realmente aquele lugar ele é muito bom, né? Todo mundo que chegava ali fala, caramba, parece que a gente está numa fazenda, escuta os passarinhos. Mas, cara, eu tenho uma sensibilidade maior, né, do que uma pessoa normal na questão da segurança. Eu sempre tive, desde quando eu morava em Cataguases, o meu estúdio era todo de barra de ferro. Eu tenho uma coisa assim, eu preciso me sentir seguro para dormir em paz. Então, estava me incomodando muito essa coisa da segurança no Brasil. E minha esposa foi assaltada também, ali próximo, né? Foi dar uma volta ali caminhando, aí os pivetes arrancaram os cordões dela, tudo. Então, estava ficando bem complexo. Foi né? aqui na Barra isso, Daniel? Foi. Foi ali dando a volta ali no Santa Lúcia, passando por aquela ponte. Que é brabo mesmo. Então, assim, a gente já estava, né, desgastado, já estava muito... Eu já estava saindo para o restaurante sem nada, né, sem celular, sem relógio. Estava uma situação bem precária. Você falou... Mas, estou falando assim, tem gente que consegue viver e está tudo certo, nunca foi assaltado. A questão é que eu sou muito precavido. Então, assim, quando ao mínimo um sinal de algum problema, eu já tento evitar. Então, assim, pela lógica, se eu sou assim, eu evitaria morar no Rio de Janeiro. A probabilidade de acontecer alguma coisa é alta. Mas o que você falou é verdade, porque assim, eu moro aqui, quer dizer, tirando todos os anos que eu morei fora do Brasil, que foram muitos, mas assim, sempre a base no Rio de Janeiro, né? E 44 anos, cara, fui assaltado uma vez. E tem gente que vem pra cá, fica uma semana e é assaltado uma vez, duas vezes. É azar mesmo, cara. Não é fácil, não. Muito louco isso. Agora, esse teu sotaque aí, que não dá nem pra perceber que você é de Minas, imagina, não dá nem pra... Não. Não, e eu falo bom demais. Imagina, senhor. Qual é o nome da sua cidade mesmo, de Minas, que você foi? Cataguases. Cataguases. Fica perto de quê? Juiz de Fora. Ah, Juiz de Fora é nossa, pô. É quase Rio, pô. Já é conhecida. Ô, Daniel, a gente quando eu falei aqui, um dos maiores produtores musicais, que é uma coisa que... para quem entende de música sabe o que é isso, mas para quem não é muito ligado, né? Eu sei que soa uma coisa de... Como assim produtor musical? E é impressionante como a música, ela tem um efeito, né? Ela tem um efeito incrível. E a gente vendo isso que está acontecendo contigo com as novelas, eu queria que você explicasse como começou isso, como você, de um músico, de um cara que sempre lidou com música, foi parar numa produção musical, principalmente de novelas, né? Aqui no Brasil. Como é que foi essa transição? Como é que foi isso? Na verdade, até curioso, porque esse nome, né? O cargo produtor musical é quando você faz a direção da gravação, você está ajudando um artista a realizar um álbum. Né? É praticamente uma direção musical, como vamos supor assim.
E tem a trilha sonora que aí você vira meio que o artista, né? Você mesmo compõe, você finaliza, o nome sai o seu nome como intérprete. Sim. E inclusive aqui, quando você fala music producer, é esse cara que ajuda o artista a realizar a gravação. E compositor é quem faz trilha sonora. Aham. Então, no Brasil não é utilizado esse nome, né? O cara é compositor, no máximo fala compositor de trilha. Mas no Brasil é meio misturado, né? O meu cargo, por exemplo, na Record é produtor musical. Mas existe essa diferença e às vezes até aqui a cabeça dá um nó quando o cara me pergunta o que eu sou. Eu ainda tenho que forçar, porque aqui é TV Film Composer, né? É o meu principal cargo. Mas no Brasil você fala produtor musical e já engloba as duas coisas, porque falar compositor no Brasil é uma coisa meio mais compositor, tipo Zeca Pagodinho, sei lá. Se bem que o Zeca Pagodinho canta também, né? Mas você sabe que eu que sou do rap, Daniel, sempre gostei de rap, eu sou colecionador, eu sempre falo isso, eu tenho mais de 7 mil álbuns de rap, então... Nossa, tem um cara chamado RZA, que ele é um produtor muito famoso de rap, e ele acabou virando um produtor porque você tinha os soundtracks, né? Que são as trilhas sonoras de álbuns de um filme. Mas hoje você tem o score também, né? Que é como se fosse uma... Ele virou um produtor, a mesma coisa que você faz, né? Ele virou um produtor até de trilhas sonoras de filmes. Quer dizer, ele faz toda a produção musical, né? Praticamente todas as músicas passam por ele. É isso que... É meio que isso, né? Ainda tem esse detalhe que você falou que é importante. Que antes dos anos 70, por aí, o compositor compunha toda a música do filme e era toda específica para aquele filme. Teve algum filme que eu acho que foi Easy Rider, eu não tenho certeza, tá? Mas teve algum filme que o diretor teve uma ideia de usar músicas já lançadas. Músicas de gravadoras, músicas de artistas cantando, normais, né? E colocou muitas músicas nesse filme. E o filme foi um sucesso estrondoso. E dali para frente, então começaram a chamar isso de soundtracks. São músicas de fora que colocam dentro. E score é o compositor, a música é feita especificamente para aquele produto. É isso mesmo. Hoje em dia você tem um mix, né? Tem filme que tem muitos soundtracks, músicas de fora. E tem outros filmes que tem pouco, tem às vezes uma música só. Eu vi um filme uma vez que foi muito engraçado, tocou uma música no final, assim, nos créditos finais. Porque no filme não cabia uma música externa, mas eles queriam colocar uma música, foi feita a música para o filme, cantada, mas só coloca quando acaba o filme. Eu via muito álbum que era então assim. Tem todas esses... Tinha lá, original... particularidades, né? Não, estou dizendo que tinha um álbum que tinha lá, Original Movie Soundtrack. Isso. Aí depois tinha Original Movie Score. Porra, aí era a música mesmo, né? O som que foi criado entrava especificamente. Isso. Às vezes até com banda. Tem música cantada que é criada para filme, né? Eu, quando estou fazendo filme, sempre me vem inspiração de letra para fazer uma canção que depois ela anda separadamente. Ela é uma música normal. Sim. Mas então fica essa mistura aí, né? Mas comigo é muito engraçado essa função, justamente de produtor musical, de compositor, porque eu comprei equipamento, eu fiz tudo para compor minhas músicas. E as minhas músicas são instrumentais. Né? Geralmente, eu componho letra, mas por muito mais, 90 e tantos % é instrumental. Só que eu achava que essa música instrumental que eu fazia, ninguém ia querer escutar. Porque mais difícil, eu gosto de experimentar. Eu gosto de fazer coisas diferentes, eu sou muito eclético. Então eu ficava guardando aquilo ali e fazia só para mim. E quando eu consegui ter um estúdio, né, de 4 canais de fita cassete, uma coisa precária, mas que dava para fazer jingle, por exemplo, eu comecei a falar, pô, de repente, deixa eu tentar aqui 1 ano ou 2, deixa eu tentar ver se eu ganho dinheiro com isso, e aí eu fico reinvestindo e trabalhando com música. Sim. Aí comecei a fazer jingle e começou a pagar as contas. Falei, então não preciso trabalhar com outra coisa. Aí do jingle, fiz muito jingle, fiz mais de 1000 jingles. E depois comprei um gravador maior, já dava para gravar um disco independente, já tinha 8 canais. 8 canais em fita cassete ainda, cara, olha só que loucura. Caramba. Uma gravadora Tascam, assim, mais ou menos assim. Aí comecei a produzir disco. E aí, então eu achava que o talento que eu tinha só serviria para a humanidade aquela parte que eu tinha de conhecimento musical
e de conselheiro para os artistas, que é a produção musical. Sim. Então, produção musical de artistas, né? Então, comecei a produzir discos, pô, me empenhava muito, trocava muita ideia com o cantor, me preocupava mais com o disco, às vezes, do que o próprio cantor. Porque eu estava satisfazendo meio que uma vontade minha também, né? Sim. Porque já que eu não tinha disco, Claro. eu ficava ali apaixonado por aquele disco, fosse de sertanejo, de samba, de qualquer coisa. Você diz que desde novo você já queria saber de qualquer música, de qualquer lugar, né? Você sempre gostou de... Eu sempre fui muito fascinado com a coisa da música. Sim, já fui muito colecionador, né, de discos, quando o dinheiro permitia, mas eu tive a grande sorte de ter grandes amigos em Cataguases que tinham coleções enormes de discos, assim, discos muito raros, que você tem que comprar importado, e os caras deixavam de comer para comprar disco. Pô, aliás, você eu sabe nem se eu deixasse de comer, eu conseguia comprar aqueles discos. Tu sabe que o maior colecionador de disco de vinil do mundo é brasileiro, né? É brasileiro, ele mora aqui em São Paulo. E o cara é louco. Eu falei com ele no telefone uma vez, ele compra aquele... Se você for no Google, você vai achar ele, cara. É de São Paulo. Ele compra, por exemplo, a Amazon, sei lá, uma empresa de CD, Virgin e tal, tinha estoque e fechava. Ele ligava e ele comprava todo o estoque dos caras. E mandava de navio. Então, tudo que tem no mundo, ele tem em São Paulo, no galpão dele. E eles são tão, assim, né, colecionadores no nível de... Não, cara, eu tenho uma cópia desse LP, mas esse foi prensado na Alemanha. O bom mesmo é da Rússia, mas eu estou esperando chegar o da Rússia. Até a prensagem, eles... Não, e o cara compra um fio que passa... Um amigo meu falou... OG Pressing. Não, cara, comprei um fio, agora custou $300 o fio, mas agora eu consigo escutar o baixo daquele cara do Iron Maiden, coisas que eu nunca tinha escutado antes. E os audiófilos, né? E eu acho muito legal, respeito muito, porque eles geralmente não sabem tocar, não sabem nada de teoria musical, o que vale para eles é a emoção. É verdade. E o que sempre me guiou foi a coisa da emoção, né? Eu coloco sempre a emoção em cima, à frente da parte técnica. Então, cara, eu descobri também uma coisa curiosa, que eu conheço, no mínimo, uns 10 audiófilos em Cataguases. Só em Cataguases? Só em Cataguases. Aí eu comecei a... Peraí, cara, esse número tá meio exagerado, essa coisa. Aí comecei a perguntar às pessoas. Até aqui também. Cara, quantos audiófilos você conhece? Cara, as pessoas conheciam no máximo 3. E só em Cataguases eu conhecia mais de 10. Então, assim, aquela cidade é realmente uma coisa fora fora do normal. Os audiófilos de Cataguases. Tem uma coisa na água lá que é musical, né? Cataguases é uma cidade muito artística, né? Muito bonita, tem muita arte, as praças, os painéis. Mas você a viu que você arquitetura é muito bonita. Você falou dos jingles, cara. Pô, jingle é uma coisa que eu acho que a gente tem os jingles aqui do Brasil e dos Estados Unidos das séries que não tem como, você na hora não precisa nem muita coisa. Tu fala bem, né? Já sabe a série, tu já sabe tudo, cara. Comercial, entendeu? É uma coisa que deveria ser feita mais, né? Que eu acho que perdeu um pouquinho, né? É interessante isso também, falo a mesma coisa, porque o investimento, né? O retorno do investimento é uma coisa assim... 7 bilhões de %. A pessoa passa o resto da vida dela lembrando daquele jingle. É impressionante, é impressionante. E eu tinha muito prazer em fazer, porque eu sempre gostei de publicidade também. Então, eu quase, né? Se eu não tivesse funcionado na música, talvez eu tivesse ido para a publicidade. Porque eu acho muito legal você apresentar o produto, você ter essa coisa de criatividade. Preciso que você saiba da existência desse produto. Mas eu preciso fazer isso de uma forma criativa que eu não te enche o saco, né? Que eu não te incomode. Então, cara, eu já criei jingles muito engraçados e foi muito legal essa época. Mas aí então me explica, essa transição sua, né, que a gente estava falando, para virar um produtor musical, como é que você começou a enxergar que, tipo assim, pô, tem uma oportunidade aqui, foi você que viu isso ou foi por exemplo, a Record, alguém que chegou para você e falou assim, você podia fazer isso pra gente? Então, eu fiquei, depois do jingle, eu comecei cada vez a produzir mais artistas. Aí todo mundo falando, você tem que ir para Rio, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para Rio, para São Paulo. E eu com medo de violência
retardei essa mudança o máximo possível, até chegar num ponto que eu não aguentava mais, porque eu estava vendo que eu estava enxugando gelo, eu não conseguia crescer mais na minha região. Por mais que a gente crescesse, era pouco ainda. Então eu resolvi enfrentar o medo de Rio de Janeiro e fui convidado pelo Álvaro Sotti e Cláudio da Mata, uma dupla de compositores que já tinham gravado com muita gente. Eu acho que só a Xuxa tinha gravado mais de 25 músicas deles. Nossa. E então eles perceberam que quando eles apresentavam a música com arranjo, a música entrava com mais facilidade. Então eu falei, então vamos fazer uma parceria com um arranjador, que aí a gente vai, né, conseguir mais. Sim. Então eu entrei nessa sociedade com eles e ficamos um tempo e também produzia coisas paralelas. Mas sempre com essa coisa de produtor musical para artistas, né? Porque eu achava que a música instrumental que eu fazia sozinho, ninguém ia querer saber daquilo. E nunca lancei um disco, cara, daquilo. Era tudo arquivo, tudo não mostrava para ninguém, era tudo secreto. A gente que gosta de um tipo de música, por exemplo, eu comecei a ver mais instrumental por causa do rap, né? Porque os caras separam, né, o a capela do instrumental e aí eles acabam pegando depois aquele instrumental para os caras fazerem freestyle e tal, botar ali. Então eu comecei a entender mais de instrumentals, que eles chamam, né, por causa disso. Mas até então a gente só achava que era uma música, um som, né? Uma música de uma novela, aí tem a Hora do Bêbado, aí tem a musiquinha dele, entendeu? A gente achava que era Bafo de Bode, sabe como é que é, na Tieta? Mas aí, em 2005, eu estava nessa de fazer arranjo para compositores, principalmente. Eu estava produzindo, estava produzindo Gerry Adriane, DVD, Bete Carvalho, outros artistas. Estava começando a crescer como produtor musical. Só que eu sentia uma coisa muito desagradável. Eu estava crescendo como produtor musical de artista e o mercado caindo, o mercado despencando. Com a crise, né, depois que veio o MP3 e pirataria. Então imagina você crescendo e o mercado diminuindo. Cara, para onde eu estou indo? Eu estou indo para o abismo. A gente que é da música, sofreu. Foi uma sensação muito estranha, cara. E eu sentindo já que aquilo estava, cara, não é legal isso aqui. Não adianta, o máximo que eu vou crescer para baixo daqui a pouco. E aí em 2005, eu fazendo arranjos para a compositora Luciana Brown, ela era esposa do Márcio Antonucci, que era dos VIPs, né? Aquele grupo, aquela dupla dos anos da Jovem Guarda, né? E ele já tinha sido diretor musical da Globo. O Márcio é muito experiente. Então ele pegou a direção musical da Record e ele percebeu o meu talento porque ele conhecia a música antes, quando a esposa dele compunha, e depois, quando eu fazia o arranjo. Entendi. E ele viu, ele que teve a visão, falou, cara, esse cara aqui fazendo novela vai se dar muito bem. Aí comentou com ela, será que o Daniel já está indo bem aí, mas será que ele não queria? Eu estou precisando lá de alguém. E eu gosto muito, acho muito legal o que ele faz, a transformação que ele faz na música. Será que ele topa ir lá trabalhar na Record? E, na verdade, foi muito curioso assim, que eu fui pela estabilidade do emprego. Né? Que lá eu teria um salário fixo. Então eu falei, cara, o cara acredita em mim. Tem uma coisa fixa mensal. Eu acho que se não atrapalhar a minha carreira que está indo bem aqui, eu vou lá tentar. Só que aconteceu, cara, quando eu cheguei, aquela coisa de química, né? Quando você chega e a coisa se encaixa perfeitamente. Eu já fui a minha primeira novela trabalhar com a Vancini, né? Que é um dos maiores diretores do Brasil. E ele, gostando de tudo que eu fazia, ele também acreditou em mim, né? Me deu força, mesmo eu sendo a primeira novela. E as coisas se encaixando, as coisas rendendo e tudo dando certo. Aí que eu fui ver que eu era toda aquele meu talento atrofiado, né? Guardado. Você achava que nunca ninguém eu poderia já estar usando há muitos anos. Mas então é alegre e triste ao mesmo tempo essa história, né? Muito mal comparando, quando você falou o negócio de ter um salário, né, de você estar ali, é meio que a banda, que nem o The Roots, que é uma banda de rap que agora tá no Jimmy Fallon e fica lá o tempo todo. Tipo, igual o Traje a Rigor aqui com o Danilo Gentili, né? Que é uma banda que vende disco, mas agora os caras estão na TV fixo, né? Mas então aí você fica pensando, será que aquilo não vai atrapalhar a carreira dos caras, né? Que vai ficar só aquilo ali, né?
Mas eu acho que não, acho que isso daí é pelo contrário, né? Eu acho que ajuda. Para mim foi muito importante, assim, né? Minha vida mudou completamente. Primeiro que eu comecei a utilizar 100% do meu potencial. Sim, claro. Né? Que eu estava usando, sei lá, 20% produzindo artistas. Você, entendeu? Você não tem muito o que fazer, né? Você tem que respeitar a carreira do artista, fazendo o disco dele. Sim. Então, foi uma descoberta, assim, muito impressionante, né? Sou muito grato. O Antonucci, infelizmente, faleceu uns 5 anos atrás, não lembro. Mas ele que foi responsável por me dar essa chance e eu me descobri, enfim, o talento que eu sempre deveria ter feito, né? Desde o início. Porque quando eu fazia jingles, eu tive uma experiência, alguma experiência de audiovisual em Juiz de Fora, por exemplo, com a Lupa Vídeos, do Papaulo. Eu fiz um vídeo do Nerso da Capitinga. Nossa, Nerso da Capitinga. Do vídeo que mostrava, durante o show, quando ele trocava de roupa, tinha uns vídeos, né? Que eles filmaram para mostrar, para dar tempo dele trocar de roupa. E eu fiquei muito feliz de saber que ele lançou um canal no Instagram agora, recentemente eu vi, e ele usa a música até hoje, a música que eu fiz para esse negócio, né? Opa! Então, assim, tive algumas inserções, tinha uns vídeos institucionais que eu viajava, eu colocava lá todo o movimento, eu curtia muito, mas não tinha... Isso era raro acontecer. Né? Então, eu não via aquilo como uma coisa... Eu curtia muito, mas não via a viabilidade econômica daquilo. Entendi. E já na novela se encaixou perfeitamente, foi tudo, resolveu tudo. Viabilidade econômica, talento, química e aquele prazer enorme de fazer parte de uma engrenagem muito grande. Isso, eu sempre falo sobre isso. Quando você trabalha num lugar que tem... É tipo formiguinha, quando as formigas trabalham, abelha, assim... É muito interessante. Novela é um negócio muito gigante, é um motor gigantesco. Projeto que fica meses no ar, né, cara? Um só, né? Então fica... E só quem vai lá trabalhar é que percebe a quantidade de profissionais. Imagino. Então você vê aquilo ali, é uma coisa maravilhosa de assistir. Né? E tem a coreógrafa e o cara que dirige o ator, que treina o ator, e o cinegrafista, o cara de corte, o editor, o colorista. Tudo. Tudo. Mas você, quando você começou lá, me corrija se eu estiver errado, acho que a primeira e a segunda eram novelas assim, normais, né? Mas essa história de coisa bíblica que ficou associada contigo, eu até falei, eu vou perguntar pro Daniel se tinha alguma coisa a ver com religião, com ele ser alguma coisa, porque não é possível, cara, tudo bíblica com você virou uma referência das novelas bíblicas, né? O que aconteceu? As primeiras, acho que foram de 2005 até 2013, eu fiz novelas normais. Então, até para corrigir o que eu estava falando, na verdade, quando eu estava fazendo novela, eu não usava todo o meu potencial ainda. Novela normal, entendi, eu estava usando, sei lá, 40% do meu potencial. Já era melhor do que antes, né? Sim. Mas uma novela tradicional, você não tem muito o que apresentar, porque os temas cantados são muito fortes, né? Ele pega um tema dos personagens, 20 temas geralmente. O tema da Rita Lee, do Ed Mota, sei lá, da Fafá de Belém. Então você faz arranjos daqueles temas geralmente e alguns temas instrumentais. Então, é isso mesmo. O meu irmão aqui tinha um Só no Sapatinho, ele era tema de uma atriz. É tema de algum personagem. Aí eu comecei a fazer série, a primeira minissérie feita no REC 9 já, eu acho que foi a primeira minissérie dessa nova fase da Record, foi A Lei e o Crime, com direção do Avancini também. E ali foi o primeiro produto que eu consegui dar essa cara de Daniel Figueiredo, entendeu? Sei. Não puxando a sardinha, né, assinando nada, mas assim, uma coisa que o produto permitia ter uma sonoridade, uma coisa que pudesse ser mais assinada e não uma colagem como é uma novela. O produto novela tradicional é uma colagem. Né? São vários temas de vários artistas e você fica ali fazendo a coxa de retalho. Né? Então, a Lei e o Crime é um produto que eu gosto muito. Todas as pessoas que me pedem, assim, às vezes, uma referência, eu falo, tem as bíblicas, e se você não quiser ver a Bíblia, tem a Lei e o Crime, que é um produto que eu me orgulho muito também.
Aí depois, a primeira minissérie bíblica da Record, A História de Esther, eu não lembro se foi 2010, 2000, pode ter sido 2010, ou 2013, 2012, sei lá. E aí foi minha primeira experiência em coisa bíblica. Também, eu já tinha feito série, mas era uma minissérie bíblica que era toda essa coisa de eu conseguir explorar todo o meu potencial, né? Então foi muito legal. Depois teve José do Egito, que já foi com a Vancini, foi um grande sucesso também, a minissérie José do Egito. Então, assim, eu já estava me preparando, né? Já tinha o background de fazer novelas, de fazer coisas bíblicas. Sim. Então, toda aquela pesquisa de instrumentos, aquela coisa de até funcionar na tela, né? E chegou, então, quando decidiram fazer 10 Mandamentos, os 10 Mandamentos, a gente tinha acabado de fazer o José do Egito, a mesma equipe. E eu sempre falo que foi muito importante, porque se a gente não tivesse feito, já foi difícil demais fazer os 10 Mandamentos. Foi a primeira novela bíblica do mundo. Que, aliás, foi um sucesso tremendo, né? 10 Mandamentos. O filme também. Mas, cara, a gente foi aprendendo, fazendo no dia a dia, na insanidade, porque novela bíblica, eu acho que nunca na história do planeta alguém tinha feito alguma coisa tão gigantesca, assim, em termos de audiovisual, de você produzir 45 minutos de produto semanal, né? 5 dias, 4 dias por semana. Isso é muita loucura. Eu, quando falo aqui pro pessoal de Hollywood, todo mundo assusta, acha que eu estou falando mentira. Não, mas é porque eles não estão acostumados com novela, né? Assim, a novela igual a nossa, do nosso jeito que a gente faz, né? Aí Sim. É muito mais série do que... Tem novela aí que tá há 20 anos no ar aí. Eles têm até um preconceito quando você fala telenovela, tá aquele negócio mexicano. Eu falei, cara, você tá soap opera, né? Soap opera que eles chamam. Tudo bem, a gente também faz novela tradicional, mas isso aqui é uma coisa insana. Por isso que as pessoas não ficam assim. Falei, cara, isso aí, vocês produzem 45 minutos disso? Dessa coisa toda, com batalha, com não sei o quê, épico. Falei, cara, não, é isso aí, 150 capítulos. Ô, Daniel, nos últimos, sei lá, no último ano aí, por coincidência, né, eu recebi algumas pessoas aqui que fizeram Gênesis, né? Agora eu tive o Miguel Coelho, que foi eleito o melhor ator. Sim. A Suzane Alves, que fez era a tiazinha, né? Que fez a. Tiveram outros aqui que eu não estou me lembrando. Acho que o Rafael Queiroz, não sei se fez também Gênesis. Teve um monte de gente que fez Gênesis. E a Raquel Nunes, que fez. A Raquel Nunes não fez Gênesis, mas acho que fez. Eu não sei se ela fez Gênesis ou fez algumas novelas, uma novela bíblica ela fez, a atriz. Sim. Mas assim, é uma loucura, porque eu às vezes perguntava para então você trabalhou com um fulano? Não, esse era da terceira fase, da segunda. Eu falei, como assim? Peraí. Não, que tem 400 personagens. Eu falei, não é possível, cara, tem 3 fases, sei lá. Loucura isso, cara. É uma coisa de dimensões, assim, cara, que eu acho que nunca existiu uma coisa desse Brasil, nível. Chegou aí, 10 Mandamentos foi muito difícil, porque foi o primeiro. Aí, mas deu muito certo, aí esticou, aí teve segunda temporada, e não sei o quê. E em Gênesis, né, pulando um pouquinho, bastante a história, Gênesis que foi mais recente. Eu achei que foi logo em seguida, não sei, ou logo depois. Eu me perdi na linha do tempo também. Eu não sabia que o Gênesis... Sabia que o Gênesis foi depois dos 10 Mandamentos, mas não sabia quanto tempo depois. Foi bem depois, tá? Porque eu não vou lembrar de cabeça, mas os 10 Mandamentos, segunda temporada dos 10 Mandamentos, aí teve o filme, aí teve a Terra Prometida, eu acho que é o Rick e Lázaro. Tem uma aqui. Jesus, o Apocalipse, eu não lembro a ordem. Posso estar esquecendo de alguma aqui. Tem uma que você não está falando de repente, mas que eu lembro que foi até a Suzane Alves fez também, mas eu não lembro o nome aqui agora. Mas enfim, é muita novela bíblica. Aí Gênesis decidiram fazer isso como uma história muito longa, né? E se passa muitos milhares de anos, eu acho, né? Eles decidiram fazer em fases. Então foi muito difícil, porque eles queriam coisa nova a cada fase. Então, se já era difícil fazer uma novela né, constante, né, uma época só, imagina fazer 7. Então, a pandemia me ajudou um pouco nisso, porque tiveram que parar
as gravações, né? Uhum. Então me deu um fôlego para respirar, mas foi assim até o final da novela, foram quase 2.000 fonogramas, era muito trabalho. Ô Daniel, mas olha só rapidinho, fazendo um parênteses aí, um pouco antes de começar Gênesis, quando você chegou em Gênesis, depois de tanta novela bíblica, em que estado da tua carreira, em que altura da tua carreira tu estava em relação a reconhecimento, tudo? Ali você já estava com um nome bem, né, com uma posição bem, né, reconhecida e tal, ou Gênesis deu um extra nisso? Como é que foi ali naquela altura que você começou? Não, na verdade, eu já vinha assim, as pessoas me conhecendo, tá, relativamente, mas chegou em 10 Mandamentos, aí que foi mesmo um sucesso, as pessoas só falavam nisso, teve música, né, que foi usada em casamento, o tema de Moisés e Zípora, e as pessoas me contactando, porque uma coisa que eu sempre falo, eu achava que com a música, é muito curioso isso, as pessoas morrem de rir quando eu falo. Quando percebi que o meu negócio, que eu queria ser, né, músico, artista, eu me sentia meio inútil, assim, para a sociedade, eu achava que era um luxo meu. Aí eu fico imaginando, pô, mas o cara é médico, outro é bombeiro, cara, eu vou fazer só arte, eu vou só entreter as pessoas. E é curioso, eu me sentia assim meio... Cara, é só isso mesmo que eu vou contribuir com a sociedade? Então, mas com o tempo eu fui vendo a importância, e agora na pandemia a gente teve exemplos disso, né? O quanto o entretenimento é importante para a saúde mental das pessoas. Com certeza. Né? Enquanto você está num dia estressado, você vai ouvir seu rap aí, você consegue se desligar, você consegue dar aquele defragmentador, né, na cabeça e as coisas. Eu sempre digo, e ter energia. Sempre digo dia, que é né? terapia. 2 horas, 3 horas por dia de música, você fica, entendeu? Música pra mim, vou te falar, apesar de ter sido criado esporte, filho do Zé, mas a música pra mim é a coisa que eu mais amo no mundo, é isso, cara, porque é impressionante como te faz um bem pra tudo, né? Tipo, consegue te levantar, te deixar mudar teu dia, mudar tua vida, pra um monte de coisa, né, cara? Aí foi passando o tempo, eu fui percebendo isso. Não, isso aí não é qualquer coisa, não. E agora teve muitas pessoas falando sobre isso na pandemia, né? Que como ajudou ter tantos produtos audiovisuais, que as pessoas ficavam o dia inteiro dentro de casa, não sabiam o que fazer, e a música. E com o passar do tempo eu fui percebendo isso. Eu fui percebendo também o valor que a música, a amplificação de emoção, que eu chamo, que uma música pode dar para um audiovisual. Né? Você tem a emoção do ator, você tem a emoção da iluminação, do diretor, tá tudo a história. Aí chega a música, consegue amplificar aquilo, às vezes 2, 3, 20 vezes, né? Cara. Então isso me dá aquele prazer justamente, eu gosto muito dessa coisa de colaboração, né? De cada um, o quebra-cabeça que se monta ali. Então fui percebendo não sou tão inútil assim. Não, você tem essa mania de tudo você não, porque eu não sabia, não queria e tal. Mas olha só, você está falando isso, olha que coisa. O timing é certo, porque agora eles resolveram voltar com a novela do Pantanal, né? Aqui na Globo. Sim. Mas assim, tem novelas que você lembra dos personagens, você lembra da cena. Tieta mesmo, né, cara? Às vezes eu lembro de momentos, mas a música, ela tem um efeito que às vezes você escuta uma música, você lembra de uma novela na hora. Mas, por exemplo, em Pantanal, e eu assistia, porque era uma época que a única novela que não era da Globo que a gente assistia, a minha memória primeira que vem de Pantanal é a imagem, aquela que quando vai mostrando aquelas aves, negócio, e a música. Sim. É sempre a música. A primeira coisa que vem pra mim em Pantanal é a música. Então você vê como é que né, faz um efeito muito, muito forte, né? É muito interessante isso, a música com o audiovisual, porque tanto a música colabora com o audiovisual, quando o audiovisual colabora com a música. No meu caso, eu consigo, né? Eu pego a música, encaixo, ajudo lá o audiovisual e ao mesmo tempo depois eu lanço aquilo em álbum, né? Na gravadora MJC, que lança os álbuns. E as pessoas, então, ouvindo a música, elas se reconectam com o audiovisual. Com certeza. Porque ela não vai assistir a novela 30 vezes, mas a música ela escuta 3.000 vezes. É verdade. Então, é um produto assim que tem vida própria, né? Que você vai lá, ajuda e ainda tem uma vida própria muito,
interessante esse lado da música, por isso que tem tanto, né? Por isso que Hollywood dá tanto valor à música. Os diretores, né? O Spielberg é um cara que dá muito valor à música também. Muito. O Tarantino é outro. Pô, Mas eu estava te falando que Dez rock, Mandamentos aconteceu esse... Eu acho que o nível maior que eu não imaginava de chegar, que a minha música fosse causar impacto. Sim. Eu achava que assim, a música, eu vou fazer música, vai fazer sucesso, as pessoas vão gostar, vai curtir, tá tudo certo. Mas em Dez Mandamentos, as pessoas começaram a me mandar depoimentos que estavam usando a minha música para oração. Demais, né? E me falando assim, cara, eu me sinto mais conectado com Deus quando eu oro escutando a sua música. Aí, cara, aí pra mim foi uma coisa assim, inatingível, uma coisa assim, gente, eu nem sabia que existia essa camada. Então, eu tenho uma conexão muito grande com isso, uma responsabilidade, assim, um prazer enorme de utilidade, né? Dessa coisa de você prestar um serviço e aquilo chegar em níveis na vida das pessoas, que para mim foi um divisor de águas, né? Foi muito marcante esses depoimentos e eu guardo eles até hoje. Tem muitas pessoas que eu até converso com elas até hoje, que se tornaram amigas, mas que vieram de Os 10 Mandamentos, que foi esse sucesso completo. 10 Mandamentos já era um grande sucesso, então bem antes da gente. Porque essa sua conexão também com fora do Brasil, esse teu reconhecimento de pessoas de fora, de gente querendo trabalhar contigo, já estava acontecendo nesse tempo, então, da Record, já nesse processo seu aí, né? Eu sempre fui muito expansivo. Eu só não fui mais expansivo em termos internacionais porque eu tinha vergonha de falar inglês. Eu queria aprender primeiro, isso não existe, né? Uma burrice gigante. Eu falei, não, primeiro eu vou aprender, eu vou falar perfeito, aí depois eu falo. Só que não é assim que a banda toca. Não, é prática e... Então eu com essa vergonha de falar e escrever e ficar esperando aprender, eu atrasei muito o meu inglês, então minha conexão é até ótima, é até boa, para quem evitava falar inglês. Né? Aqui eu tive que pegar no tranco, ainda não tenho condição de dar uma entrevista nem nada, que eu ainda tenho vergonha. Mas eu tenho amigo na Rússia, no Chile, aqui, todos os lugares do mundo, porque eu gosto muito eu sou muito eclético musicalmente, então sempre me atraiu essa coisa da música diferente. Desde quando eu comecei a escutar música, que se eu conseguisse um CD, por exemplo, música da Etiópia, eu ficava louco com aquilo, entendeu? Eu queria saber a música em todas as suas formas. Entendi. A música aquática, música de outro planeta, música para mim. Isso é interessante. Até teve um diretor daqui que falou, cara, eu fiz uma pesquisa sobre você e, cara, você faz qualquer coisa, é isso mesmo? Qualquer tipo de música. Eu falei, cara, porque para mim música é uma coisa só. Obviamente que eu não faço um reggae como o cara que faz só reggae. Claro. Mas eu adoro reggae também, eu adoro música boa em qualquer estilo. Eu não tenho essa divisão, entendeu? Aliás, com o que eu falei hoje... trap, por exemplo, eu acho mó barato aquele vazio, aqueles poucos elementos, aquela minimalismo do trap, eu acho maravilhoso. Drum and bass, dubstep, né? Eu acho muito legal, música eletrônica. E desde a minha juventude, que eu escutava um pouco mais de rock, eu escutava música eletrônica também. Jean-Michel Jarre. E os meus amigos não escutavam. Meus amigos, cara, peraí, bicho, como é que você escuta Iron Maiden e Kraftwerk ao mesmo Não, eu já sou da linha mais do que música boa e música ruim, porque, cara, e tem em qualquer lugar, né? Tem no rock, tem música boa e tem música ruim, no sertanejo tem música boa. Depende muito do teu ouvido e do teu que você gosta, né? Às vezes, eu, por exemplo, nunca fui um cara de gostar muito de música animada, aquela coisa animada, todo mundo tá sempre aquele refrão rindo. Eu gostava de uma música mais... que tem refrão, mas tem uma coisa mais fria, uma coisa mais com um som mais... Eu sempre gostei mais, mas assim, claro, é de cada um, né? Aliás, falando em música, hoje quem te mandou um abraço, que falou comigo, foi o Daniel Jobim,
né? Ah, rapaz. Pô, falou, pô, o Daniel, Daniel, meu amigo, te mandou, teu xará, né? Teu xará e mandou um abraço rapaz. pra você. Pô, tem um tempinho que eu não falo com ele. Eu vou até contactar ele. Família Grande talento. Família de talento, né? De música. Pouca, né? Pouco. Essa coisa do ecletismo me ajudou muito, É. porque as pessoas me perguntam, o que você aconselha para trabalhar com trilha sonora? Eu queria começar a fazer. Eu falei, cara, a primeira coisa, você não pode ter preconceito musical, É verdade. porque produtor musical de audiovisual, o diretor, ele já tem um conceito assim na cabeça dele que você faz qualquer coisa. Uhum. Ele teve eu acho que foi Bicho do Mato, que no mesmo dia eu gravei tipo uma música sertaneja, quarteto de cordas e um baile funk. Nossa Senhora. Na mesma novela. Então, assim, se eu fosse, não, isso aqui eu não escuto, isso aqui eu não quero saber. Eu não ia saber dirigir aquela cena, entendeu? Pode, aquela né? gravação. Você é a tua profissão, né, cara? Não tem como. Você precisa. Então eu falo, abra os ouvidos, parem com preconceito, escutem tudo de qualquer estilo, porque vai chegar encomenda de qualquer jeito para você, de qualquer tipo de... Mas é por isso que você tá ficando craque de, como é que fala? Em Grammys, né? Você tá demais com o negócio de Grammy, né, cara? Toda hora lá, como é que é isso? Conta aí um pouquinho. Na verdade, até eu participo muito pouco, porque depois de 2005, quando eu entrei na trilha sonora, eu vi que não tinha mais sentido fazer produção musical, não tinha tempo, e que era muito desperdício, assim, né? Eu colaborava, eu tinha muito mais a colaborar, a me doar, né? E ser otimizado com trilha sonora do que produção musical. Então fui diminuindo a quantidade de produção musical, assim, absurdamente. Praticamente agora eu só faço para amigos. Mas eu tive foi um acontecimento muito legal o disco do Léo Amoedo, que interpretando as minhas músicas, que esse é um projeto também que eu não posso esquecer de falar, que me orgulha muito. Eu comecei a chamar pessoas, intérpretes, artistas de grande nome, para colaborar, para interpretar meus temas nas novelas. Então, assim, em vez de chamar uma banda de jazz, né, ali que resolveria o problema, que faria o melhor jazz, tá tudo certo. Eu falei, não, vou chamar o Nelson Faria, entendeu? Claro. Preciso de um violão. Vou chamar o Léo Amoedo, que é um dos maiores violonistas do mundo para mim. E nesse exagero, né? Vou gravar uma orquestrinha aqui. Não, vou gravar a orquestra da Rússia. Porra. E com isso, muito bem. quando ficava essas músicas ficavam prontas, eu falei, cara, isso aqui é maior do que isso. Assim, isso aqui é um produto separado, isso é um álbum. É verdade. Aí comecei a juntar e criei a série de álbuns Plays Daniel Figueiredo, que são artistas interpretando minhas músicas. Tem alguns deles que nem foram músicas para novela, que pegaram música de novela, mas interpretaram. O Matheus Stalin, por exemplo, acho que foi o primeiro. Então, Matheus Stalin Plays Daniel Figueiredo é um álbum de 10 faixas, onde ele pega minhas músicas e interpreta do jeito dele. Então, essa série começou, acho que já tem 6 ou 8 álbuns, não me lembro agora. E o que me deu foi um prazer enorme, uma surpresa, é o disco do Léo Amoedo, Plays Daniel Figueiredo, que basicamente é um disco só ele tocando violão, interpretando as minhas músicas. Mas são as suas músicas, E foi nomeado, né, ao Latin Grammy de melhor disco instrumental, que é uma classificação, né, uma área muito competitiva. A gente estava competindo com o Yamandu Costa, que é uma lenda viva, né? Então a gente não chegou a ganhou um mexicano, eu acho. Mas assim, para você ver como que tem uma vida, né? Vale muito a pena esse investimento, porque a trilha sonora pode ter essa vida própria, né? Na música instrumental e às vezes até cantada. E foi em 2020, eu acho, isso. Inclusive o Léo, ele se considera muito mais guitarrista do que violinista. E eu insisti com ele, falei, cara, você, como violinista, você é um dos poucos no mundo, assim. Eu nem conheço o outro, eu tô falando poucos para não ser injusto com ninguém, porque eu não escutei todos eles. Você usou da sua experiência, né? Porque você também era guitarra mais e depois você passou a tocar, toca todo tipo de instrumento. Meu primeiro principal instrumento é guitarra. Aí depois passei pro teclado por causa do estúdio, porque no estúdio é muito importante você saber tocar teclado. Claro. Eu toquei teclado, aprendi a tocar em banda, de baile.
E agora eu tento experimentar tudo, porque esses instrumentos ajudam você a expandir a sua capacidade de produção, né? De composição. Você compõe diferente. Você no piano eu componho de um jeito, na guitarra de outro, no baixo de outro, no instrumento. Teve um caso clássico no trompete, por exemplo. A primeira vez que eu peguei o trompete para testar, eu compus um tema tão bonito que eu dediquei à minha esposa Ana, e é uma das músicas que os meus fãs falam que alguns deles acham que a melhor música que eu já fiz foi testando um trompete. Muito curioso isso. Né? Mas você está falando de composição, mas mais da parte instrumental, mas é legal ele ter feito isso, de ter o reconhecimento do teu nome, das músicas que você compôs, porque assim, a gente estava falando do Zeca Pagodinho ainda agora, e ele sempre fala, ele falou isso hoje, inclusive, que ele sempre faz questão de falar o nome do compositor. Tá certo que o compositor, na verdade, nós estamos falando de compositor de letra, mas assim, ele sempre diz que a música, não interessa se ele está cantando ou não, mas quem fez a música foi o compositor, entendeu? Então é importante, cara, mesmo que o cara esteja tocando, mas ele está fazendo uma versão, né, da tua composição, né? Estamos com um problema sério nesse sentido atualmente, porque as plataformas digitais, Spotify... É isso mesmo, ele falou. Você não vê o nome do compositor. Ele falou exatamente isso. Mesma coisa. É complicadíssimo. E para o Zeca, né, que ele começou como compositor, né? Exatamente. Ele falou que ele liga para a rádio às vezes com raiva. Quando alguém fala, ele fala o nome do compositor, pô. Você não fala o nome do compositor. Cara, uma emoção grande que eu tive na minha vida também foi ter trabalhado com a Beth Carvalho. Né? Beth Carvalho, que é a madrinha dele. É claro que eu conheci. E ela que foi eu acho que ela foi a responsável pelo Zeca Pagodinho ter virado cantor, né? Que ele nem queria, né? Foi a madrinha dele, ele sempre fala dela. Uma grande experiência na minha vida, assim, também histórica, foi a Beth Carvalho, Gerry Adriane, Carlos Colla, que a gente teve um estúdio junto, que é um gênio. Eu acho que eu nunca vi alguém com tanta genialidade para criar, principalmente letra. É um negócio assim que você conta para as pessoas duvidam e só acreditam quando assiste ele fazendo. Não, tem muita fera, né, cara? Você hoje, o Daniel, aí em Los Angeles, você é um dos donos da Music Solution, não é isso? Da empresa. Sim, com mais 2 sócios, né? Mais 2 sócios. Quantas empresas, como é que é agora? O que você tem aí além da Music Solution? A Music Solution, ela começou como direcionamento artístico, mas eu comecei a não ter muito tempo. Ela ficou meio parada assim, até que eu conversei com o Júlio César, que era outro produtor musical da Record, São Paulo, trabalhava mais com jornalismo, e a gente sempre teve uma química muito boa. Ele sempre participava das minhas novelas, sempre trocava ideias, a gente sempre foi muito amigo. E o Luiz Helênio, que era o diretor do IATEC, que eu já tinha dado aula no IATEC, né? É uma escola muito respeitada no Brasil, até em outros países, que ensina áudio, a parte do áudio mais técnica. Então a gente começou a conversar e viu que tinha uma possibilidade, porque as pessoas estavam me encomendando trilhas, e às vezes o Júlio, e eu não dava conta, porque 80% ou mais da minha vida tem que ser dedicada à novela, porque novela bíblica não é qualquer coisa, né? Pois é. Não dá tempo de você respirar. E você estando aí, você continua fazendo as novelas daqui, né? Você faz tudo daí, né? Eu continuo fazendo, mas teve toda uma preparação, né? Quando eu estava no Brasil, eu já fiz toda essa preparação de teste, para ver se eu conseguiria fazer a novela sem prejudicar ninguém, a coisa fluindo. Foram anos me preparando, mandando alguém me representar nas cenas, testando, treinando. Entendi. Então, assim, eu só vim para cá quando eu tinha certeza absoluta que a coisa ia funcionar. E, na verdade, assim, com a intenção também de melhorar a produção. Claro. Porque aqui eu tenho contato direto com pessoas de muito mais experiência, né, pessoas selecionadas. Aqui são os melhores do mundo, né, cara, que você tem aqui. Então, também, cara, eu tenho que ir para lá porque eu vou melhorar meu trabalho, como eu espero estar melhorando, né, a qualidade do meu trabalho. E não vou atrapalhar, só vou melhorar. Aí a gente pegou, acho que foi uns 5 anos atrás, a gente fez esse trio. O Júlio César mora em São Paulo, está até se mudando agora, o Luiz Heleno está em Portugal. Mas a Music Solution virou uma produtora principalmente de trilhas sonoras, uma produtora de música. Entendi.
E a gente atende muitas produtoras, até TVs também. E temos também um banco de trilhas chamado UpTracks, que quando a gente tem uma produtividade muito alta, a gente sempre tem um tempo e a gente produz tem esse banco de trilhas que presta também para pessoas que às vezes não tem uma grana para fazer uma música específica, né? O que eu digo é o seguinte, a Music Solution você vai desde o cara que quer que você faça nota a nota até o cara que, cara, pelo amor de Deus, me arruma alguma música para eu colocar nesse negócio aqui. A gente tem todo esse range, assim, né? Então, uma empresa que também me dá muita satisfação. A gente deu um emprego para muito músico e a gente consegue dar essa estabilidade para muitos músicos. Pô, que bacana, de você estar sempre contratando, estar sempre fazendo coisas. Isso que eu esqueci de falar, né? No meio artístico, você deve, né? Você conhece talvez mais gente do que eu no meio artístico. Não exagera também. Que tem os altos e baixos, né? O artista já não nasceu muito. Acho que nenhum ser humano nasceu para ficar negociando. Poucas pessoas são negociadores. E o artista tem muita coisa de querer fazer por prazer, né? Com certeza. Tem muita gente que brinca, cara, o show eu faço de graça. Eu só cobro para pegar o avião, para ensaiar, para não sei o que. Isso aqui eu cobro. Não, mas eu aqui tive, claro, cara, pela facilidade da nossa vida, né, de todo o acesso com meu pai, tudo, a gente acabou conhecendo muitas pessoas. O Fagner, por exemplo, é padrinho do meu irmão, né? Eu tenho pessoas como ele, como o Jorge Benjor, como muitos outros, Evandro Mesquita, que são como se fosse, né, da família, assim, né? Sim. Muito sambista, muito... nossa, tem de tudo, cara. Então a gente, por causa disso, eu aqui no meu programa já recebi tanta gente, né? O Jermaine Jackson, irmão do Michael Jackson, que teve aqui no estúdio. Eu acho que esse mundo da música é um mundo que sempre me fascinou muito, né? E um mundo que me fascina muito é o de filme também, né? Que eu tô sabendo que agora você tá... Como é que tá essa história de fazer filme agora, eu já vi ainda uns 3 filmes que você estava fazendo. Como é que foi essa... Né, eu fiz durante a pandemia, né, a pausa da novela Gênesis me permitiu fazer um filme, ter tempo para fazer um filme, que esse está sendo vendido, então eu acho que eu nem posso falar o nome, muita coisa assim, não sei se já saiu na imprensa, mas dirigido e produzido por um brasileiro. Esse foi o primeiro filme depois que eu mudei para cá. E também tive uma interação maravilhosa com o diretor, a gente teve uma química também muito boa. E depois aí começou as novelas voltaram, eu tive, né, fazer Gênesis, que era muito difícil. E eu estava achando mesmo que não ia ter tempo, não ia conseguir. Mas aí eu conheci o Tony Viegas e o Tony conhecia a Carolina Brasil. Carolina, grande beijo pra Carolina. E ela que é muito experiente, também, conhece, gente boa. Né, eu brinco que ela é onipresente, qualquer lugar que você vai, você pergunta. Todo mundo ela conhece, ela já estava lá 10 anos antes de você chegar. Carolina e o Anselmo, um beijo, um abraço para os dois. Exatamente, gente boa. Então, quando fechou o Tony, né, já me conhecia, conheceu a Carolina, falou, quando fechou essa coisa, né, o trio aí, eu percebi essa coisa que para mim hoje, essa coisa de química é um negócio muito forte, muito sério. Isso são coisas que não está no seu domínio, cara, não está no seu controle. Química e energia, né? Energia. Você tem que saber captar, porque assim como eu na Record, não é uma coisa simples, é uma coisa, são conexões 1000 que acontecem ali, que você no dia a dia pesquisando, você consegue até, é por causa disso. Mas são muitas coisas que acontecem e a gente já tem muitos depoimentos disso, né? De banda, por exemplo, quando entra uma pessoa, aí a banda dá aquele pulo, sim, né, de sucesso, porque faltava aquele elemento químico ali para a coisa ferver, né? Então, hoje em dia, eu consigo ver claramente essa coisa. Então, a Carol e o Tony foi essa junção de energia, assim, que eu já senti que, cara, aqui vem muita coisa. Pode até não vir, mas pela minha experiência até hoje... Com certeza. Quando junta essas coisas, que as coisas começam a engrenar, né? Então, para isso, eu estou aumentando muito a minha equipe para poder atender. Porque, né, haja cabeça, filmes são deadlines pequenos.
mas tem pintado alguns filmes aqui que está também me dando mais experiência para eu poder investir mais, né? Levar essa experiência para as novelas bíblicas e novos colaboradores também, que eu possa utilizar, porque hoje eu uso muitos arranjadores. Eu componho o tema e supervisiono o resultado, né? Sim. Então tem sido uma troca muito boa, tá sendo muito legal. As pessoas que a Carol está me trazendo são pessoas assim maravilhosas também, que está rolando uma química sensacional, são pessoas muito agradáveis de trabalhar. Tem todo aquela coisa de deadline, de seriedade, de comprometimento, né, o estresse normal do trabalho, mas não tem o estresse de fora, aquele estresse desnecessário, né? De É um ter estresse ego, bom, né? É um estresse bom. aquelas implicâncias, ciúme, de não sei o que. Cara, tudo flui assim, de uma maneira. Então, é muito recente, né? Eu conheci a Carol deve ter uns 2 meses, eu acho, se tiver. Eu tinha visto aqui uns nomes de uns filmes, The Method, tem uns 2 ou 3 aqui que apareceram aqui na matéria, que você está trabalhando firme aí nisso daí, né? E estilos diferentes também, tá vindo filme de guerra, filme de comédia romântica, filme de ação. Tem um curta do Avancini que ele está filmando, que eu vou fazer a trilha também agora, que na verdade é um curta preparatório para um filme, não é só um curta, né? E ele está filmando esses dias aqui. É um filme de terror. Tem alguma coisa de algum projeto que você, assim, pessoalmente tinha vontade de fazer que você ainda não fez? Tem alguma coisa? Rapaz, eu tenho até vergonha de falar. Não fique. Fala que aqui dá sorte, que depois o negócio acontece. Então, porque eu, em respeito ao público, eu sempre penso assim, tá, cara, mas o que é para eu lançar decentemente para alguém ouvir, né? Para um produto decente. E eu falei, cara, já tem minhas trilhas, tá? Tô lançando, mas todo mundo, cara, esse é o seu álbum, o seu disco, esse é o disco. Eu falei, cara, eu sou muito eclético. Eu vou lançar um disco, vai parecer um disco de novela, né? Que tem aqueles samba, orquestra, tem. Aí, só que eu tive uma concepção, por eu ser guitarrista, eu pensei assim, não, de repente eu faço um disco. Eu fui inspirado numa colaboração que eu fiz com um guitarrista americano, o Jamie Glazer. A gente gravou uma música junto, ele participou de uma música minha. Eu falei, cara, de repente isso é um projeto. Então, eu vou fazer um disco chamado Guitar Heroes, onde eu chamo os meus Guitar Heroes, as pessoas que eu admiro. E eles tocam uma faixa, né, cada um numa faixa. E isso começou, acho que em 2017. E eu só consegui lançar... Todo mundo já gravou, mas eu só consegui finalizar três faixas. Porra. Até hoje. O Slash não tá aí não, né? Porque a famosa Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? O Slash não tá aí não, né? Do Guns N' Roses, ele não tá no teu projeto não. Eu sou, né? A minha geração é antes da dele, né? Antes dele. Mas tem o Paul Gilbert, tem Scott Henderson, o pessoal mais do Fusion, tem a guitarrista que tocava com o Michael Jackson. Essa faixa eu já lancei. Nossa, do a Jennifer Batten, que eu achava que ela era fake news. Eu achava... Quando ela aparecia tocando com o Michael Jackson, aquele cabelão, toda aquela presepada, tocando igualzinho o Van Halen, eu falei, cara, não é possível. Não é possível que essa mulher toca desse jeito, cara. Não desmerecendo, mas só pelo mise-en-scène e todo aquele movimento, e tocando igual o Van Halen, que era o melhor guitarrista do mundo, eu falei, cara, não pode. Mas depois eu fui acompanhando a carreira dela e eu vi ela tocando com o Jeff Beck, que é um dos melhores guitarristas de todos os tempos. Ela acompanhando o Jeff Beck. Então, até agora, eu lancei com o Marcus Klein, que é do Traje a Rigor, que é um excelentíssimo guitarrista também. Pô, tá vendo? Esqueci esse também. O Traje a Rigor, o Roger, meu irmão pequeno, adorava Mary Lou e tal. Então, ele veio aqui na casa do meu pai para fazer uma performance para ele, porque ele adorava Mary Lou. O Traje a Rigor é genial demais. Demais. É muito. Demais. Então, Marcus Klein, a Jennifer Batten, as 3 faixas que foram lançadas, que eu consegui finalizar. E o Mike Stern, que é um cara que tocou com Miles Davis, tocou com todos os tops do jazz, assim, um dos guitarristas de fusion mais respeitados do mundo. Que legal, cara. E foi muito curioso, porque quando eu lancei essa faixa do Mike Stern, era uma música que eu tinha feito para uma novela, eu acho que Mutantes, ou Vidas Opostas, eu acho que é Vidas Opostas. E eu resolvi, cara, essa música é muito boa. Eu vou
Aí chamei o Max Turner, ele topou, gravamos. Quando eu lancei, alguém da Record, eu acredito que seja a dona Cristiane que tenha escutado, e gostou daquela versão. Falei, pô, mas ficou muito boa essa versão. Falei, tá, mas essa música é da novela Vidas Opostas. Não, vamos usar ela em Apocalipse. No remake de Apocalipse, quando foi reexibido, tiveram uma edição. Então eu achei muito legal, que eu dei uma nova vida para uma trilha. E ela foi... Isso é uma pedra no sapato, que eu fico, como eu te falei, eu fico com vergonha. E as pessoas que gravaram o disco até me cobrando, mas eu tenho esse senso de responsabilidade muito grande. Eu prefiro deixar minhas coisas atrasadas do que atrasar uma novela, do que atrasar um filme, entendeu? Sim, então, claro. assim, eu fico sem dormir, eu fico tudo... E como eu, né, trabalho com muitas coisas, eu não sobra tempo. Então é uma coisa que eu estou devendo, as pessoas me cobram muito, mas eu preciso ter um tempo para lançar com todo o carinho e capricho que eu tive para essas 3 faixas. Comparando com o meu rap aqui, você é o Dr. Dre aqui da trilha sonora, porque ele também demora 10 anos para lançar um disco. Mas que tem que ser perfeccionista. Né? Tem um aí que não lançou até hoje, tem 30 anos que ele fala e não lança, porque gente do até céu. hoje não ficou pronto. Mas vai sair, cara, vai sair já já. Agora que tá aqui no Rap 77 vai dar uma sorte aí, de repente o negócio fica pronto antes da hora. Mais um motivo depois para eu falar, me entrevista de novo, que agora de novo, fazer um especial só sobre esse projeto. Ô Daniel, eu queria primeiro te agradecer pelo tempo, pelo carinho aí de você estar fazendo com a gente. Segundo, que eu quero ir para Los Angeles aí conhecer esse estúdio, tá? Já tem tô marcado aí, você prepara aí prepara o café aí que eu vou... Tapete vermelho. Quero conhecer aí esse mundo, cara, que você montou aí, que é muito bacana. E te dar parabéns aí pelo teu sucesso, por todo esse... né, que você tem esse teu trajeto aí tão bonito, que está indo legal e está indo muito bem. E tenho certeza que o caminho aí é ótimo para você, que só vai fazer mais sucesso aí. Esse álbum vai sair aí já já, daqui a pouco esse álbum está saindo. Cara, muito, muito obrigado, me sinto muito honrado, né? Espero não ter decepcionado a sua... Para com isso. Esse mineirinho é todo cheio de coisa, rapaz, não é possível. Eu acho que você está me entrevistando porque você está fazendo um favor para Carolina. Não, de jeito nenhum. Tudo bem, Carol, para você eu entrevisto esse cara aí, porque você só é Mike Tyson, é só... Nada, que isso, é Daniel Figueiredo, rapaz, pelo amor de Deus. Eu falei, quem dera um dia eu ouvir isso, tá vendo? Olha o que eu tô ouvindo agora, tá vendo? Muito obrigado mesmo, cara, um grande prazer, será um imenso prazer te receber aqui, realmente o estúdio é inspirador. Agradeço muito o Guy Moon, é o cara que construiu esse estúdio, né? É compositor de trilha também, de cartoon. E espero te ver aqui muito em breve. Cara. Não, e prepara que se eu for para aí vai ter um terremoto, fato. Isso aí vai ter... Eu tô no estúdio aí. Eu ajudo a segurar o instrumento aí para não vale cair. A gente passa o terremoto junto aqui. Não vai ser o Big One, não. Ajuda a segurar um outro. Fica tranquilo que o Big One não vai ser na nossa geração, não. Tomara que não, né? Daniel, grande abraço, cara. Obrigado, meu irmão. Abração, cara. Muito obrigado. Valeu.